Já chegou o período para a declaração do ITR, então isso se faz todo ano, parece que é simples, mas a gente sempre precisa falar sobre o assunto. Antônio, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Satisfação novamente, né? Prazer é todo nosso. E é Obrigado. isso, né, Antônio? A gente acha assim, ah, ITR, eu já sei, isso aí é rotina. Mas o que que precisa? Por que que o ITR exige tanto cuidado? Na verdade, Fabélia, o ITR ele tem uma função política e econômica. A primeira que eu lhe diria é que ele pretende e ele executa uma proteção para os imóveis produtivos. Quanto mais se investe no solo, menos impostos você paga em relação ao ITR. Isso quer dizer, o produtor que investe na sua propriedade, ele tem benefícios, né, em relação à redução da alíquota do ITR, que é incidente aí sobre os imóveis rurais, que variam de 0,03 a 20%. Olha bem a diferença, né, Fabélia? Um comparativo que a gente pode fazer é exatamente de que um imóvel improdutivo, de 5 em 5 anos, o produtor, logicamente, o proprietário, estaria pagando novamente, né? Porque uma alíquota de 20% é Em muito. 5 anos já deu 100%. Exatamente. Então é inviável ter propriedade improdutiva no Brasil e é isso que o ITR veio como início, né? Proteger ou incentivar a produção. Agora, é importante explicar que quando a gente fala de improdutivo, e tem esse valor aí, tudo, não é só desmatar e deixar lá desmatado, não. É justamente isso aí, né? O que que você está fazendo naquela área que tem a legalidade do desmatamento, e aí tem que saber o que está produzindo ali, é isso. Exatamente. Quando você vai se reportar para fazer a apresentação das declarações de ITR, Fabélia, você tem que se valer de dados técnicos, tá? Levantamentos feitos reais da propriedade. Um exemplo é o CAR. O CAR reflete exatamente a área, a utilização da área, né? É o espelho da utilização da área. O que é que eu tenho de área agricultável, o que é que eu tenho de área de reserva, seja permanente ou seja reserva legal, que inclusive assessorado pelo ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, que é mais um documento que a gente se reporta para fazer a declaração de ITR, o ADA é quem dá a condição de isenção das áreas de reserva, né? Então, qual é a minha base de cálculo para o ITR? Ele incide sobre as áreas produtivas. Quanto maior mais área produtiva, ou seja, quanto maior o grau de utilização, menor a alíquota, né? Excluindo-se as áreas de reserva que o ADA, por exemplo, dá exatamente o suporte. Muita gente acha que o ITR, eu posso ir lá preencher, porque a declaração é em cima do que eu disser. Então, eu posso dizer ali, conforme me convém, e depois eu vou pagar em cima daquilo ali. Se porventura eu cair num cruzamento de dados, e tiver algum desencontro de informação, é que aí não, mas eu me arrisco. Não é bem assim. Não é uma boa prática, Fabélia, inclusive porque Pode através até de... fazer, mas depois o problema. É autodeclaratório o ITR, mas ele deve seguir exatamente as bases legais para o seu preenchimento. Vou dar um exemplo. Os municípios têm a prerrogativa de contratar ou elaborar convênios com a União. De quem é a responsabilidade por instituir o imposto? É da União. De quem pode ser a responsabilidade pela cobrança e fiscalização? Do município. Qual é a diferença dos dois? É que o município que elaborar decreto ou convênio com a União, ele tem o direito do repasse de 100% do que for arrecadado para seus cofres. Aquele município que não fizer convênio tem repasse apenas de 50%. Foi inteligentíssima a ação, porque os municípios conseguem, com mais eficiência, primeiro valorar os imóveis de sua região, né? Porque os municípios têm regiões e dentro dessas regiões nós temos qualidades de solo, acessibilidade, preço comercial. Então isso tudo faz parte de uma composição do VTN, que é o valor da terra nua, né? E sobre esse VTN é que incide, dependendo do grau de utilização, a alíquota para ser recolhido o imposto territorial rural.
esse grau de utilização, que, por exemplo, aqui a gente tem algumas áreas que tem soja, milho consorciado, e depois ainda entra gado ali. Sim. Isso aí é um índice de utilização que vai contribuir na baixa desse percentual? Com certeza, Fabélia. A utilização ela se reporta ao dia 1º do ano da declaração. Então, tudo que eu vou informar, seja no DIAC, que é a parte cadastral, seja no DIAT, que é a parte de apuração de impostos, ele se reporta ao dia 1º de janeiro do ano corrente. Por exemplo, de 2022, 1º de janeiro de 2022. O que é que eu tenho que averiguar com o produtor? Primeiro, que o VTN é determinado por decreto, né? E o VTN é o valor Aqui da nesse terra nua. caso, Jataí tem esse decreto. Sim, com certeza, né? Inclusive a gente faz parte, representando o Sindicato Rural de Jataí, a gente faz parte da comissão que, junto com demais profissionais, e inclusive... São quantos representantes ali 10. que compõem? Olha, senhores, isso aí que o Antônio está dizendo, isso aí, aqui em Jataí foi ano passado que foi instituída a comissão. Foi instituída, né? Sim. Isso passa por uma aprovação com os produtores, né? Que no caso aí, Sindicato Rural. Então, reúne várias instituições ali, sabe? Para discutir e formalizar legalmente isso aí, né? Exatamente. Havia uma discrepância, Fabélia, que os municípios não tinham condições de valorarem os seus imóveis ou não era com tanta eficiência. Ao contrário, Jataí contratou empresas técnicas responsáveis aí e são eficientes e fizeram todo o levantamento, tanto de utilização, acessibilidade e comércio de imóveis na região para se chegar a um valor de VTN, né? E nós, representando o sindicato, eu, o Dr. Fabinho, e demais profissionais que representam outras entidades sociais do município, nós reunimos e aprovamos essa determinação do VTN por hectare. Só que ele tem exatamente diversas separações, tanto a aptidão boa, regular, aptidão restrita, a área de silvicultura, as reservas, né? Então tudo depende exatamente desse levantamento técnico. Jataí fez muito bem isso. Né? Tivemos um aumento aí de 22,13% em relação a 21 para 22 para as aptidões boas e um aumento médio de 16% aproximado na média geral de aumento de VTN de 21 para 22. Isso, Fabélia, até temos dados aqui de Jataí, tá? Dados interessantes, olha só, Jataí tem 717.879 hectares, 322.912 de área agricultável e 201.571 hectares de pastagens, né? Temos vegetação, silvicultura, área urbana, massa d'água e diverso, né? Um dado interessante. Quanto que Jataí arrecadou ano passado com o ITR em 2021? R$ 11.226.082, onde foi aplicado esse valor, interessante esse dado, né? 25% foi aplicado na saúde, 25% para a educação e 50% foi retorno em investimento na área rural, né? Com esse aumento, Fabélia, de 22,13%, estima-se uma arrecadação fiz um cálculo aqui para te trazer, 13.077.000 reais para esse ano 2022, né? Essa aplicação aí, esse destino dessas verbas, logicamente, é de acordo com o município que vai fazer a aplicação. Mas um dado interessante é que, havendo aumento, esse aumento ele se deve, Fabélia, em relação ao preço das terras dos municípios, né, que foi realmente uma valorização, as commodities rurais, né, o soja teve uma valorização interessante, isso fez com que crescesse o valor dos imóveis. E com esse retorno, investindo lá, porque, por exemplo, nesse caso aí, 50% foi investimento lá na área rural. No agro, na estrutura naturalmente, rural. Você também já tem uma tendência de valorizar mais, porque às vezes é uma questão de investir na segurança, investir em estradas, numa ponte. O simples fato de fazer essa acessibilidade, ou de criar condições de escola rural, alguma coisa nesse aspecto que esteja lá, naturalmente vai valorizar mais
essas propriedades, né? Com certeza. Quando você tem um aumento e esse aumento ele é retornado para você, você recolhe com mais satisfação, né? E essa comissão que é composta por 10 profissionais e aí representando o sindicato rural, nós logicamente estamos atentos a esses dados e já trazemos isso a público. Inclusive vamos divulgar, né, Fabíola, esses dados aí como um artigo, que é interessante a população conhecer, né? Então, assim, o que eu gostaria de falar, Fabíola, declaração de TR não é puro e simples o preenchimento de um formulário, tá? O produtor rural deve estar atento em relação a levantamentos reais da propriedade, né? Quanto vale a benfeitoria, quanto vale as culturas e quanto vale o VTN para compor um valor total do imóvel. E lembrando que para ganho de capital é interessantíssimo que se atente em relação à declaração do ITR para os imóveis adquiridos de 97 para cá.